volta com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias e para falarmos a respeito do artigo 13, dos cargos de direção do TJMG. É verdade que lá no regimento interno e sobretudo no artigo 5º, 6º, no caput do artigo 6º e no artigo 8º, nós vamos estudar mais detalhadamente como se dá a eleição para os cargos de direção. Mas antes disso, é preciso entender também, percorrer também as disposições da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Então, atenção a alguns detalhes do artigo 13 que serão complementados posteriormente pelo regimento interno, tá? Vejam só o texto da Lei Complementar número 59, da direção do Tribunal de Justiça, né? Artigo 13, de novo, ó, são cargos de direção o de presidente, os de vice-presidente e o de corregedor-geral de justiça. O artigo 8º do regimento interno discrimina na literalidade, né? Eu tenho presidente e aí depois vem primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente e por último o corregedor-geral de justiça. São os cargos de direção do TJMG. Parágrafo 1º. Duas informações importantes aqui no parágrafo 1º. Ó. O presidente, os vice-presidentes e o corregedor-geral de justiça, ou seja, os cargos de direção do TJMG, terão mandato de 2 anos, vedada a reeleição. Grifem, mandato de 2 anos, vedada a reeleição. Isso é válido, gente, para todos os tribunais de justiça no Brasil. Isso está no Estatuto da Magistratura. O mandato sempre é de 2 anos e sempre eu tenho uma vedação a reeleição, tá? E serão eleitos dentre os desembargadores mais antigos do tribunal, pela maioria de seus membros. Quando fala serão eleitos dentre os desembargadores mais antigos do tribunal, a interpretação mais correta, em vigor hoje em dia, é que somente aqueles que estão dentre os 13 mais antigos do Tribunal de Justiça e que fazem parte do órgão especial do TJMG, que continua a ser denominado pela Lei de Organização Judiciária como Corte Superior, tá? Então, os 13 mais antigos ali é que poderiam se candidatar aos cargos de direção do TJMG, tá? Por conta do disposto no parágrafo 1º. O presidente, os vice-presidentes e o corregedor-geral de justiça terão mandato de 2 anos, vedada a reeleição, e serão eleitos dentre os desembargadores mais antigos do tribunal, pela maioria de seus membros. Ah, quando que acontece a eleição? Lá no artigo 5º do regimento interno, a gente vai ver que a eleição acontece na segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. Isso mesmo, tá? Atenção, ó, quem estudava o regimento interno antigo aí, nós tivemos uma alteração. Segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. Eleição para os cargos de direção do TJ. Segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. Está lá no artigo 5º, tá? Do regimento interno, se eu não me engano, o parágrafo 1º do artigo 5º. Parágrafo 2º. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada antes da eleição, tá? Eu não tenho, em termos práticos, uma candidatura formal em si. Se eu não quero ser, né, correr o risco, entre aspas, tá, de ser eleito antes da eleição, se eu sou um dos mais antigos ali, eu tenho que manifestar esse meu desejo de recusa. Caso contrário, eu posso receber uma votação, né, que faça com que eu seja eleito para um dos cargos de direção do TJMG, tá? Questão aí, né, muito burocrática, formal, difícil ter esse tipo de cobrança em concurso público, tá? No parágrafo 1º nós vimos 2 questões importantes, tá? Mandato de 2 anos e vedada a reeleição. Parágrafo 3º. Não poderá concorrer aos cargos de presidente, de vice-presidente e de corregedor-geral de justiça, nem ao de membro do Tribunal Regional Eleitoral, lembrando que 2 desembargadores do TJ, tá, fazem parte da composição do TRE, tá lá no artigo 120 da Constituição da República, tá? Então, ó, não poderá concorrer aos cargos de presidente, de vice-presidente e de corregedor-geral de justiça, nem ao de membro do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador que não estiver com o serviço em dia. E, se votado, o voto será considerado nulo. Óbvio, né? Se o cara não está dando conta do serviço dele em si, da atividade jurisdicional dele em si, enquanto desembargador, ele merece ocupar um cargo de direção. Ele tem condições, ele não está dando conta nem do serviço normal, corriqueiro dele, tá? Quanto mais de dirigir o respectivo tribunal. Então, a questão óbvia, né? Não poderá concorrer aos cargos
de presidente, de vice-presidente e corregedor, os cargos de direção e nem, ao de membro do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador que não estiver com o serviço em dia. E se votado, o voto será considerado nulo. Parágrafo 4º. O desembargador que tiver exercido o cargo de direção por 4 anos não figurará entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. Então imagine o seguinte, durante 2 anos eu fui corregedor-geral de justiça. E em outros 2 anos eu fui presidente. Durante 4 anos eu ocupei um cargo de direção no TJMG. Se isso acontecer, eu não posso mais me candidatar, a outro cargo de direção. Até que todos os outros desembargadores que possam se candidatar estejam na mesma situação. Então nós temos aqui, essa regra, que é uma regra bem interna, em tese ela não é muito cobrada em concursos públicos, mas que vocês precisam ficar atentos, tá? O desembargador que tiver exercido o cargo de direção por 4 anos não figurará entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade, tá? Se porventura o seu concurso cobrar também o Estatuto da Magistratura, por exemplo, está fazendo concurso para juiz de direito substituto. Em regra, no concurso para juiz de direito substituto, eu tenho a cobrança também do Estatuto da Magistratura. Para essa situação, quando o edital cobra Estatuto da Magistratura, não é o caso do concurso para servidores do TJMG, tá? Mas se cobra Estatuto da Magistratura, tem que lembrar de uma outra regrinha do Estatuto da Magistratura, que fala o seguinte: se você já foi presidente, já ocupou o cargo de presidente durante 2 anos, você também não pode mais se candidatar a outro cargo de direção, a não ser que todos os outros desembargadores estejam na mesma situação, tá? Então atenção, estou fazendo concurso para juiz de direito substituto. Além de lembrar da regra do parágrafo 4º, tem que lembrar do Estatuto da Magistratura, no qual, se um desembargador já foi presidente por 2 anos, ele também está impedido de concorrer a outro cargo de direção, a não ser que todos os outros desembargadores estejam na mesma situação, ok? Mas isso é para o concurso de juiz substituto. Para os concursos do TJ, de uma maneira geral, basta lembrar tão somente da regra do parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Havendo renúncia de cargo ou assunção não eventual do titular a outro cargo de direção no curso do mandato, então, exemplo, o corregedor, ele deixou o cargo de corregedor e assumiu um outro cargo de direção. O primeiro vice-presidente deixou a primeira vice-presidência e assumiu a presidência por um fator qualquer, tá? Então, o que eu tenho que observar aqui, havendo a renúncia de cargo ou assunção não eventual do titular a outro cargo de direção no curso do mandato, considerar-se-ão para todos os efeitos como completados os mandatos para qual foi eleito o desembargador. Então imagine o seguinte, o presidente, tem 2 anos de mandato, ele renuncia com 1 ano e 2 meses, tá? Ele pode fazer isso? Ele pode renunciar ao cargo de presidente? Pode. Renunciar. Para todos os efeitos, é como se ele tivesse ficado por 2 anos, tá? Aí o primeiro vice-presidente, ele se candidata para completar o mandato do presidente que renunciou. Para todos os efeitos, o mandato dele lá também de primeiro vice-presidente, eu vou computar o prazo como sendo o prazo de 2 anos, por conta da proibição que a gente viu no parágrafo 4º, tá? Então é por isso que nós temos o parágrafo 5º aí, havendo renúncia de cargo, exemplo, o presidente renunciou, tá? Antes de terminar o mandato. Ou assunção não eventual do titular a outro cargo de direção. O presidente renunciou, aí eu tenho, uma nova eleição, o primeiro vice se candidata e se torna presidente, tá? Então, havendo renúncia de cargo ou assunção não eventual do titular a outro cargo de direção no curso do mandato, considerar-se-ão para todos os efeitos como completados os mandatos para os quais foi eleito o desembargador, ok? Com isso, a gente finaliza o artigo 13 da Lei de Organização e Divisão Judiciários.
No próximo vídeo eu continuo a falar dos cargos de direção, mas aí tão somente para complementar com o artigo 14 e com o artigo 15 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Então, o mais importante é o artigo 13. Estudem sobretudo o seguinte: o artigo 13 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, o artigo 5º do Regimento Interno, o caput do artigo 6º, que fala, tá, que o presidente, o primeiro vice, o segundo vice, o terceiro vice, o corregedor-geral de justiça, eles tomarão posse em uma sessão solene do Tribunal Pleno, não se esqueçam disso, uma sessão solene do Tribunal Pleno, tá? E também o artigo 8º, que discrimina, né, todos os cargos de direção, se bem que vocês já sabem, né, isso aí de cor e salteado, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, artigo 14, artigo 15, simplesmente para completar esse assunto, mas o mais importante, sem dúvida alguma, é o artigo 13 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, ok? Obrigado, até lá, até a nossa continuidade com o curso de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais.